O mundo se divide em várias classes, costumes e gêneros. Mas a realidade é que no mundo só existem dois grupos: os que servem a Deus e os que não servem. Deus sempre quis habitar com o ser humano. No início da criação, passeava com Adão e Eva no jardim pela viração do dia. Porém, deixaram de servir ao Altíssimo para servirem a si mesmos. E dali nasceu todo o caos que vemos hoje instalado neste planeta. Mesmo assim, o Criador não abandonou o plano inicial de habitar com a sua criação. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, ordenou a seu servo Moisés que construísse no deserto o tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Observe que este lugar santo nasceu diretamente da vontade de Deus de estar junto ao ser humano. Anos mais tarde, surgiu em seu servo Davi a inspiração divina de edificar um templo para o Altíssimo, não mais uma tenda móvel, mas um lugar de caráter permanente, que por fim foi erguido por seu filho Salomão. Um lugar cujo arquiteto foi o próprio Deus, que especificou cada detalhe desta grande obra, mais uma vez provando seu grande desejo em habitar com o seu povo. Ao fim de sua construção, a sua glória encheu o templo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Ainda assim, mesmo Deus estando perto, o povo se mantinha longe dele, insistindo em servir aos seus próprios desejos e, por fim, colhendo frutos amargos de suas escolhas. Séculos se passaram e estamos diante da mesma realidade. Um mundo dividido entre os que servem a Deus e os que servem a si mesmos e aos caprichos desta vida. Pessoas vazias e sem paz, que não se satisfazem com nada. E é aí que surge a diferença. Hoje Deus não mais quer habitar junto do ser humano, mas sim dentro daqueles cujo corpo, alma e espírito estão totalmente entregues e dispostos a servi-lo. A beleza que é vista no Templo de Salomão, que o próprio Deus desenhou, é a mesma que ele desenha na vida dos que se entregam 100% para ele no altar. Quem recebe o Espírito Santo passa a ter uma vida diferenciada, pois se torna o próprio templo do Deus Criador nesta terra. Todo o caos que existia antes dá lugar à glória de Deus, que enche a sua vida por completo. E assim, todos verão que há uma diferença entre o que prioriza o Espírito Santo e o que não. Independentemente das escolhas, das muitas escolhas erradas que você tenha feito, independentemente das muitas decepções, frustrações, traições que você tenha sofrido, Deus, Ele está despertando a você para que ainda hoje você tenha essa experiência pessoal com Ele. É verdade que aqui no Templo de Salomão o ambiente é propício, as pessoas estão voltadas e concentradas, e o ambiente é favorável à concentração, à meditação na palavra, o entendimento da palavra e a busca ao Espírito de Deus. Aí na sua casa, no hospital, no trabalho, você teve uma experiência, certamente, mas para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você então seja transformado, é necessário que você faça o que disse Jesus: vinde a mim. Essa atitude de buscar ao Senhor Jesus é que faz toda a diferença, chamando assim a atenção de Deus. E quanto maior o sacrifício pela distância, pelo cansaço, que você vai ter que subjugar, que você vai ter que superar as críticas, né,
os comentários de pessoas que não creem, porque não foram reveladas, mas a você que foi revelado a fé, veja o que diz aqui o texto sagrado. Olha, você que está aí triste, oprimido, alegra a minha alma. Está aqui escrito, ó, alegra a minha alma, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. A decisão de elevar nossa alma a Deus ou não é individual, porque a alma é da pessoa. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus não faz acepção de pessoas, mas cabe a nós invocarmos a Ele, pois Ele é bom e pronto para perdoar. E Ele então conclui, dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porquanto me respondes. Leia em voz alta, por favor. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porquanto me respondes. Foi Deus que marcou o encontro com você, para que você o clame, pois Ele quer te responder. Ele quer se revelar para você, a exemplo destas pessoas. Preste atenção. Uma infância marcada pela desunião familiar e a dor das escolhas erradas. Aos meus 12 anos, os meus pais se separaram e por conta dessa separação eu comecei a ter diversos pensamentos, desejos de suicídio, pensamentos de que eu não prestava, de que era melhor eu morrer, eu partir porque eu poderia ter evitado e não fiz. Então isso me trouxe uma autocondenação muito grande, a ponto de eu perder a perspectiva de vida. Eu decidi entrar num relacionamento às escondidas para poder suprir essa necessidade, esse vazio que eu sentia. E eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa vazia, que sabia o caminho, mas recorria a outras coisas, outros caminhos, o que acabou me afetando muito. Enquanto Gabriela vivia a dor de uma vida sem Deus, Larissa colhia as consequências de afastar-se do altar. Eu sentia que algo me faltava, um preenchimento. Foi quando eu já frequentava a Igreja Universal quando criança. Depois, na minha fase de adolescência, eu não frequentei, eu passei a não frequentar mais. Foi quando aconteceram várias coisas na minha vida espiritual. O meu fundo do poço foi quando eu me vi em amizades perdidas em excessos, perdidas em amizades que realmente não me faziam bem. Me vi em vícios, me vi com o meu casamento à beira do abismo, sendo destruído mesmo, porque o distanciamento, o esfriamento era cada dia mais. Então eu me vi infeliz. Ingratidão definia a vida de Denis Souza. Tudo era feito do meu jeito. Vinha para a igreja de vez em quando, buscava algumas bênçãos, recebia a bênção, ia embora e não voltava. Totalmente errado, eu fazia as coisas do meu jeito. E aí eu cheguei no fundo do poço, que seria a vida financeira totalmente destruída, com uma dívida impagável, e o casamento também. Casamento à beira assim do fim. E esse foi realmente o fundo do poço e eu não sabia para onde correr. Eu olhava as possibilidades e não via possibilidade, porque não tinha Espírito Santo para dar direção. Mas um dia, uma reunião, o ensinamento sagrado trouxe vida a quem tanto precisava de paz. Quando você luta pelo que você quer, ou pelo que os outros querem, você está lutando contra Deus. É dando murro em ponta de faca. São os frustrados dentro das igrejas, dentro das religiões, querendo impor a sua vontade a Deus. Já quem luta com Deus são os que se sujeitam à vontade dele, reconhece o seu real estado. Por isso, se você não é batizado com o Espírito Santo, por favor, preste atenção, aprenda isso. Se você não é transformado, se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo. Você tem que ser Israel, príncipe, princesa do Altíssimo. E eu busquei naquele momento, naqueles 5 minutos finais,
E eu recebi o que eu tanto buscava. E toda vez que eu falo, eu me emociono, porque eu me sentia incompleta e ele me completou. Eu me sentia vazia e eu passei a me sentir preenchida. Eu me sentia triste e eu me sentia alegre. Então o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida e me fez uma nova pessoa. Ele me fez uma nova criatura, algo que eu não merecia, mas mesmo assim ele teve misericórdia e derramou o Espírito dele. Eu hoje sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada, eu não preciso estar num relacionamento, eu não preciso ter alguém, eu não preciso ter pessoas do meu lado, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Então, eu sou feliz, eu tenho a verdadeira felicidade dentro de mim, algo que dinheiro não compra, que pessoas não compram, mas que Ele supre tudo. Essa certeza entrou dentro de mim. Eu saí querendo falar para o mundo inteiro, passar tudo aquilo que eu tinha aprendido, que o Espírito Santo tinha me usado. Eu queria dividir, compartilhar com os meus familiares, com os meus amigos, que tudo, aquele vazio que eu sentia, tudo aquilo foi preenchido. A minha vida hoje com o Espírito Santo é outra, é totalmente renovada. Eu tenho tudo preenchido, eu não preciso mais de pessoas e coisas para me preencher. O Espírito Santo me basta. Eu posso caminhar, eu posso ir aos olhos do mundo. Você vai sozinha? Não, eu tô com Ele, eu tô com o Espírito Santo. Eu decidi obedecer. Na verdade foi uma decisão, não é algo que é algo racional. Você vai lá e decide obedecer, decide seguir realmente o caminho da verdade. E foi dessa forma que eu consegui receber o Espírito Santo, totalmente transformado, totalmente transformado. Casamento é uma bênção, eu posso contar com a Lari para tudo que eu precisar, ela pode contar comigo. Os outros problemas deixaram de ser aquela montanha gigante, impossível de escalar, e começaram a ser pequenos, porque eu comecei a priorizar as coisas, priorizar da seguinte forma, colocando Deus em primeiro lugar. Reunião de domingo é a mais importante da semana. Histórias que só foram possíveis graças ao batismo com o Espírito Santo. Por isso, domingo no Templo de Salomão é um dia dedicado para quem busca o bem mais precioso, a presença de Deus. Participe! Domingo, às 18 horas, a reunião do Encontro com o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para milhares de famílias, nunca houve uma época tão conturbada como os dias atuais. É inacreditável ter perdido meu pai por ganância e inveja do próprio filho. O número de divórcios no Brasil cresceu durante a pandemia. A variante Omicron apresenta um risco muito alto ao planeta. Eu preferia comprar droga, deixar ele usar droga dentro da minha casa, do que ele ir para a rua. Diante de tantas tragédias, nos encontramos numa situação onde só Deus pode guardar a nossa família. Ele é a única e verdadeira proteção contra os ataques do mal. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Neste domingo, 5 de dezembro, a unção da proteção do guarda da família, no Templo de Salomão. Ou encontre a Igreja Universal perto de você, acessando o site universal.org/localizar. Ficou provado para todos nós, você católico, judeu, você que é espírita, muçulmano, testemunha de Jeová, budista, que no dia da angústia destas pessoas, elas clamaram a Deus, como está escrito aqui, no dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Essas pessoas clamaram, e clamaram a Deus não de forma religiosa, ou sistemática, ou acomodadas, dando desculpas das suas limitações, frustrações, mas essas pessoas buscaram a Deus, foram até a sua casa, e ali ouvindo a palavra, e invocando ao Espírito Santo, que os moveu a buscá-lo,
essas pessoas tiveram uma experiência pessoal e foram abençoadas. Não é de hoje que o ser humano é dominado pelo desejo de possuir riquezas e poder. Correm, se cansam, sacrificam todo o seu tempo e, no fim das contas, o retorno não supre o caro preço do que tem procurado: a paz. Casamento falido, saúde comprometida, mente preocupada e ansiosa. Essas são algumas das evidências de que o dinheiro é um péssimo senhor. Por outro lado, aquele que escolhe ser servo de Deus não se preocupa com as bênçãos, e sim em ter o abençoador em sua vida. E assim tem todas as suas necessidades supridas. Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra, por incrível que pareça, não pediu a Deus riquezas, mas apenas uma coisa: sabedoria para servi-lo. E o Altíssimo o acrescentou muito mais do que ele lhe pediu. Escolher servir a Deus é ir na contramão do mundo. Enquanto as pessoas se dedicam a alcançar as riquezas dessa vida e não têm nada, quem investe na riqueza espiritual, que é o Espírito Santo, toma posse de uma vida de qualidade, que começa pela paz em seu interior e se estende a todas as áreas de sua vida. E esta é a proposta da fogueira santa da diferença, no Templo de Salomão. Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada, nós corremos com ele. Já teve que entrar para entubar. O sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Quando eu cheguei na igreja, já era casada e já tinha o meu filho Gustavo. Chegamos na igreja por causa do Gustavo. Ele sofria por obsessões, né? Ele vinha para morder, falava umas coisas que para a idade dele não é comum, vou te matar, né? Então a gente percebia, eu e o esposo, que tinha algo errado, né? E a gente recebeu um convite, né, para estar indo na igreja, e aí a gente começou a pegar firme. Ele foi liberto. Logo que a gente entrou, a gente já começou a ouvir falar do Espírito Santo. As fogueiras santas eu fazia, mas nunca pela minha vida espiritual. Nunca, assim, pedindo o Espírito Santo. Eu achava que só na quarta e domingo eu buscando ali já era o suficiente. Mas não fazia, assim, algo a mais pelo Espírito Santo. Então, a Fogueira Santa fazia pelo financeiro, que graças a Deus foi abençoado, pela família, estar sempre unida, sempre presente na casa do Senhor, sempre caminhando junto, mas não pelo Espírito Santo. A minha preocupação sempre foi o Gustavo, né? Eu tinha muito apego pelo Gustavo, a ponto de dar uma gripe, uma febrezinha, eu ficar à noite em cima lá dele, né, passar a noite quase em claro para ver se ele estava bem, entrava em desespero, se ele ficava doente, tinha medo de tudo em relação a ele, de acontecer alguma coisa com ele. Então isso me atrapalhou muito, né, porque o meu coração não estava 100% para Deus. Eu estava querendo Deus, mas eu colocava o Gustavo. Então passaram 10 anos. E assim, a Denise nervosa, né? Se alguém falava alguma coisa, eu não gostasse, eu retrucava. Tinha uma reação, né, naquele momento. E isso já não estava, para mim, já não estava mais dando. Porque eu via as pessoas com o Espírito Santo com uma reação diferente. Aí eu falava, eu não quero mais ter os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos levam tudo, querendo ou não, acaba envolvendo alguma coisa do mundo que vai me fazer mal diante do Senhor, né? Então, foi onde eu falei, não, eu quero o Espírito Santo. E aquela fogueira ali foi a minha decisão. 10 anos e eu não ter, eu quero ter. Dessa vez não era
pela família, não era por bens materiais, nada disso. Era pelo Espírito Santo, uma nova pessoa, né? Eu falo assim, que eu pedi assim a Deus, Deus, a minha vida pela tua. Eu quero o Senhor em mim. Eu quero ser transformado como Paulo foi. Eu quero essa transformação. E era isso que eu queria. A gente estava já no início da fé da Fogueira Santa, né? Brincando com uns amigos, ele recebeu uma cabeçada, brincando ali de bola, uma cabeçada no nariz. Só que foi inchando e no quarto dia inchou de tal maneira que tampou o olho. Ele não conseguia mais abrir o olho, né? Corremos novamente, o médico fez um hematomo dessa vez, não foi mais uma chapa, foi um hematomo. Só que como não saiu sangue pelo nariz, subiu pro olho. Por isso o olho estava uma bola totalmente fechado, né? Entramos com antibiótico. Com 15 dias após esse início de tratamento, o Gustavo ficou inconsciente. Nós corremos com ele, já teve que entrar para entubar. E dessa vez, o que tinha ocorrido é que o sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Entraram ele, assim que foi falado, né, da cirurgia, entraram com ele, né, para fazer a cirurgia. Então a cirurgia chegou assim, simplesmente dura e com 2 palavras de derrota. Ou é morte ou é sequela, pode esperar um dos dois. Naquele momento que ele estava, né, passando com o olho fechado, sendo medicado, até chegar a estar inconsciente, eu escutava uma voz falando assim, não vai pôr ele no seu voto de fogueira santa? Olha lá, não vai pôr ele? E agora? Então, aquele apego que eu tinha naquele momento, eu falei, não, ele segue com o Senhor e eu sigo também, porque eu quero o Espírito Santo. É isso que eu quero, esse é o meu foco. Se o Senhor falar, vem até mim, ele vai. Mas se o Senhor falar, não, você vai ficar, porque você vai glorificar o meu nome ainda na terra, você vai ficar. Eu e o esposo estava numa salinha pequena, só que a Denise, já o coração dela já era outro, é do Espírito Santo. Eu queria muito, 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 muito. E ali eu recebi o Espírito Santo. É algo assim, indescritível, não tem palavra para dizer quando ele vem na gente, quando ele, sabe, a gente está envolvida nos braços dele. Como um pai faz ao filho quando ele está em desespero, o Espírito Santo estava fazendo naquele momento comigo. Porque eu não estava desesperada pelo fato do Gustavo estar na cirurgia, uma cirurgia séria, né, no cérebro, já com 2 palavras, né, de derrota, morte, sequelas, mas isso não passou pela minha cabeça. Eu estava totalmente envolvida, eu estava ali em paz, eu estava numa sensação que não dá para descrever. É só a pessoa que recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que eu estou falando, né? E quando terminou a cirurgia, a primeira que passou foi uma enfermeira que fazia parte da equipe. E ela disse assim, já terminou, ele passou. Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, passou meia hora? Aí ele olhou, ele falou, acho que sim, deixa eu ver no relógio. Tinha passado 4 horas. Eu mesmo estava tão envolvida ali com o Espírito Santo que para mim, ele mal entrou, já está saindo, é isso, né? E em seguida veio a neurocirurgiã, mais uma vez com uma palavra de derrota. Que ela falou assim, olha mãe, ele passou dessa, mas ainda essa noite pode vir a óbito. Aí dessa vez eu não só pensei, eu olhei bem para ela e falei, eu creio no Senhor Jesus. Né? Ela não gostou assim pela cara, não respondeu nada, simplesmente se retirou. E o Espírito Santo falava comigo, ele falava, não temas, creia somente, estou contigo. E naquela noite, o Senhor já começou a dar resposta. E saindo da sedação,
A minha alegria foi que ele pediu o celular que estava na minha mão, com um gesto. Eu entreguei desligado para ver como que ele ia reagir com aquele celular. Ele, de boa, abriu ali, pôs a senha, já começou a mexer nos jogos que ele gosta. E aí eu vi que ele já estava entendendo de tudo, a lembrança estava ali. Gustavo leva uma vida normal, não deixou nenhum momento de fazer as correntes. Pelo contrário, o primeiro lugar que a gente foi assim que teve alta foi o altar. Ele quis ir para o altar. E ali continuou, né, a ir para o altar, a estar acompanhando direitinho a palavra de Deus. No começo que saiu do hospital, a gente que lia e explicava. Hoje é ele mesmo que lê, ele já entende, já faz tudo direitinho diante de Deus. Não há nada mais importante do que estar junto de Deus, ter Deus com a gente, ter o Espírito Santo com a gente. A Denise hoje sente sempre uma alegria muito grande. A Denise que qualquer coisa ficava nervosa, já não tem mais. Feliz, muito. Agora você entende o porquê, mesmo frequentando uma igreja, tendo uma religião, tendo conhecimentos bíblicos, você é essa pessoa aflita, você é essa pessoa triste, ansiosa, preocupado, indefinido. A exemplo da Denise, que estava na Igreja Universal já há anos, priorizando pessoas, priorizando coisas. E quando surgiam as dificuldades, porque os problemas sempre existirão, né? Decepções sempre sofreremos, acidentes acontecem a todos. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, que é o Espírito do Criador, que é o poder de Deus, que nos dá a força, a coragem, que nos dá a direção, que nos ensina como reagir em meio às dificuldades, aos problemas da vida, a pessoa fica perdida. Como ela ficava perdida. Com coisas menores, ela ficava completamente desequilibrada. E era amargurada, infeliz, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mas ela teve que tomar uma decisão de tirar do primeiro lugar o seu filho, a sua família, e colocar Deus. E provar isso buscando o Espírito Santo, o Espírito da vida. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós para vencermos absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Por isso que está escrito assim: porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Está vendo? Porque Deus é grande, Ele só faz maravilhas, só faz coisas maravilhosas. Porque Deus é grande, Ele só faz coisa grande. Porque só Ele é Deus. Meu amigo, você que está aí agora, desesperado, pensando na morte, pare aí agora. Deus manda que eu lhe diga, pare. Você que está endividado, desenganado, depressivo, viciado, pensando em tirar a sua própria vida, achando que não tem saída sim. Você acabou de ter uma experiência com o poder de Deus, você ouviu a palavra, você viu os casos verídicos, a presença de Deus, apesar de você estar em um ambiente hostil, dentro do seu próprio lar, ou no hospital, no trabalho, no presídio, não importa o lugar, aonde quer que você esteja acompanhando essa transmissão, você foi tocado pelo Espírito Santo para que ainda hoje você tenha essa experiência pessoal com Ele. E para você que está pensando na morte, eu digo, pare aí agora. Você não vai tentar contra a sua vida, nem contra a vida daqueles que lhe humilharam, lhe ofenderam, lhe enganaram, como o Espírito Santo falou através do bispo. E o Senhor Jesus nos ensina, pois o bispo falou que Jesus ensinou que para sermos perdoados, temos que perdoar. E você diz, bispo, eu preciso de ajuda. Então ligue para a gente agora.
Aqui no Templo de Salomão nós temos a central de atendimento 3573-3535, 0 operadora 11. Você pode ligar, desabafar e você será devidamente orientado. Você conhece a rotina de um caminhoneiro? São homens que dignamente seguem a vida por dias, semanas e até meses longe de casa, se arriscando em perigosas estradas do país no intuito de garantir o sustento de suas famílias. E a Universal mais uma vez se fez presente na rotina desses profissionais. Eu acho trabalho muito importante porque a gente precisa muito do apoio e a única pessoa que está dando apoio a gente é a Universal. Então isso a gente fica muito gratificante e muito contente por tudo que está acontecendo na vida da gente, na vida do próximo que é daqui. A gente que é de fora, do Nordeste, da Bahia, fica muito contente de ser bem atendido por vocês. Deus abençoe a todos. Um trabalho solidário realizado com muita dedicação, que contou com orações, atendimentos, prestações de serviços, alimentos, kits de higiene e até uma Bíblia foi entregue gratuitamente a todos. Olha a beleza aqui, ó. O kit, a Bíblia, tudo de bom. E eu não vou esquecer nunca na minha vida. E esse foi apenas um dos inúmeros trabalhos sociais realizados pela Universal. Voluntários que com muito amor e dedicação se mobilizam em fazer o bem e ajudar ao próximo. Você já conhece o aplicativo da Universal? Ele tem os seus conteúdos favoritos em um só lugar para você edificar a sua fé de onde estiver. Basta baixar em seu smartphone ou tablet e aproveitar o que há de melhor, como a leitura diária da Bíblia, o acesso direto à Rede Aleluia de todo o Brasil, os principais blogs da Universal, há mais de 2.000 episódios de podcasts, a programação diária da TV Universal. Inspirou a construção deste templo aqui. E ainda, você consegue acompanhar as letras das músicas mais tocadas na Universal com o inário do aplicativo. Você pode também consultar o endereço de uma Universal mais perto de você. O aplicativo da Universal traz ainda 2 funcionalidades especiais: a caixa de promessas com a frase do dia e a de doações, para você patrocinar as obras sociais e destinar a sua oferta voluntária para a igreja que preferir. E para aqueles momentos que você precisa desabafar, conte com o Pastor Online, a hora que precisar. Tudo isso e muito mais. Baixe já o aplicativo da Universal e conecte-se ainda mais com Deus. Meu nome é Robson Ramos, eu tenho 32 anos e eu odiava a Igreja Universal. Eu não suportava falar do nome do Bispo Macedo. Dava algo em mim, um ódio, uma raiva, né? Se eu visse ele na minha frente ali, eu acredito que eu não respondia por mim mesmo. Eu me lembro de uma situação que eu estava dentro de um ônibus e estava passando na frente de uma igreja, né? Igreja Universal. E eu não me recordo da pessoa, mas sei que eu falei para ela: olha a Casa da Moeda aí. Como é que essas pessoas conseguem ser enganadas desse jeito? É um absurdo. Naquela época, eram muitos problemas relacionados ao casamento, né? Discussões, brigas. Teve momentos que eu cheguei a agredir ela. E ela falou assim: eu vou embora. Você fica aí com as crianças, que eu vou embora. E na época eram 3 filhos. Eu falei: tá bom. Ela saiu de casa, saiu pela porta, eu vi ela saindo pelo portão. Aí eu peguei as crianças e fui para o quarto, né? Eu peguei um isqueiro, peguei um frasco de álcool e tentava acender ali, né? Molhando o lençol, tentava acender para tocar fogo mesmo, para acabar com tudo. Do nada ela voltou, e passou pelo portão, entrou dentro de casa. Falou: o que é isso? O que você está fazendo? Eu falei: você não falou que ia embora? Eu vou acabar com tudo agora. Você vai ver.
Aí ela me deu um abraço, falou, nesse dia, era a véspera do aniversário dela. Ela disse, me dá um presente. Aí eu disse, o que você quer? Aí ela, vamos na igreja comigo. Aí eu dei risada. Falei, de novo essa história, né? Sempre resistente. Quando falava na igreja, né? Igreja Universal, é como se levantasse uma muralha. Eu fui não querendo ir. Aí quando a gente chegou lá, o pastor estava lá sentado lá no banco, atendeu a gente. E a forma dele conversar, o jeito, como se fosse me quebrando o preconceito que eu tinha. E aquilo dali foi me chamando a atenção, né? Depois a gente participou da reunião, fui para casa com paz. E depois de um ano e 5 meses, veio o maior presente, a maior riqueza, que foi o batismo no Espírito Santo. Ainda que levante o inferno de lutas, Ele fala que é comigo. Ele fala que eu sou mais que vencedor. Isso não tem preço. Não tem preço, é glorioso. Hoje, sem dúvidas, é outro Robson. Hoje, a minha esposa, ela me vê, acredito, que ela me vê um novo Robson. Hoje a gente vê a Igreja Universal, a importância, a gente vê como uma mãe, né? Como uma mãe, como uma escola. Ela ensina o que fazer, né? Qual caminho seguir. É claro que não é só o papel dela, tem que ter a nossa atitude. Aquilo que antes era um ódio, né? De ficar na frente da igreja, passar por ela. Hoje a gente tem prazer, né? Não dorme porque não pode, mas é uma alegria, um prazer estar na casa de Deus. Se pudesse, não tinha esperado esses 25 anos, né? Que eu vim me voltar com 25 anos de idade. Se pudesse retornar antes, muito antes, não teria deixado passar esse tempo. Mas graças a Deus, a misericórdia e o amor dele nos alcançou. Você que tem se deixado influenciar por pessoas que desconhecem as Escrituras Sagradas, né? Ou mal intencionadas, criticam esse trabalho sério, espiritual, social, realizado pelo Espírito Santo através dos seus servos, começando pelo Bispo Macedo, estendendo então a todos aqueles que têm o seu Espírito, que é o Espírito de Deus, que quer ajudar ao próximo, quer dar ao próximo a mesma oportunidade que um dia nos foi dada. O Bispo Macedo, a Igreja Universal, tem pago um alto preço por causa desse objetivo de dar a outros, a todas as pessoas, independentemente do seu nível social, cultural, nacionalidade, a oportunidade de conhecer as Escrituras Sagradas e ter um encontro pessoal com Deus, a exemplo do Robson. Nós entendemos você que tem criticado, julgado, vença o preconceito, supere esta barreira que separa você de Deus e busque-o, porque Ele está de braços abertos para lhe receber. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto
é Deus. Morar na maior metrópole do Brasil, São Paulo, é ter o privilégio de estar bem pertinho da maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Já quem mora em outros estados está longe. Mesmo assim, quando tem a oportunidade de visitar a capital paulista a passeio ou a trabalho, reserva na agenda um horário para visitar este local sagrado e conhecer um pedacinho de Israel em solo brasileiro. Como fez este casal? Anderson e Dulcineia são de Manaus, capital do Amazonas. Eles vieram a São Paulo a trabalho, mas se programaram para conhecer o Templo de Salomão pela primeira vez. E estava com uma expectativa muito grande, apesar de ter visto só na televisão, mas me surpreendeu quando cheguei aqui, que isso aqui é um templo magnífico. Aqui você consegue sentir a presença de Deus, eu fiquei impactada. Nesse lugar, o que me muito surpreendeu foi a forma que eu fui recebida. Em todos os lugares que eu olhei, tinha alguém para me responder qualquer coisa que eu quisesse saber. Desde a minha entrada, da minha chegada, para onde eu ia, onde eu ia me direcionar, e as pessoas que estavam ali trabalhando para o Senhor, eles estavam assim muito com a perspectiva de querer realmente agradar a gente. Não me cobraram nada, que tudo é gratuito. E isso é muito importante, porque apesar de eu ser de uma outra denominação, em nenhum momento me senti desprivilegiada ou senti alguma situação diferente, ou um olhar, ou uma forma de falar diferente. Não, eu fui muito bem recebida e isso eu agradeço ao povo da Universal. Eu senti uma energia muito positiva, senti tranquilidade, senti um acalento, senti uma calma e isso assim me fez refletir assim, o quanto é bom e prazeroso a gente vir buscar a Deus. Apesar de não conhecer Israel, eu consegui sim sentir um pedacinho daquilo que pode nos ser transmitido ali naquele lugar e a gente conseguir chegar aqui, porque apesar de eu estar tão longe no Amazonas, ter no Brasil um lugar que a gente pode se dizer que está próximo de Israel, e então aqui neste lugar eu consegui ter essa energia. O que mais me chamou a atenção foi a grandiosidade do templo e tudo que ele significa para a comunidade cristã. A energia que sentimos foi uma energia muito grande, maravilhosa, algo surpreendente, a presença de Deus nesse lugar. Nós não pagamos nada, é totalmente gratuito, todos os serviços são disponibilizados para os fiéis de uma maneira respeitosa, muito bem cuidado nós fomos. Estar no Templo de Salomão é sinônimo de bem-estar e gratidão. Eu estou assim muito emocionada de estar aqui. Nós que somos do Amazonas, a gente fica vendo de longe e muitos dos meus irmãos também não têm condições de chegar aqui. E hoje eu posso dizer que eu cheguei. Cheguei nesse lugar e não me senti em nenhum momento assim destratada por nenhum de vocês. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Estou muito emocionada. Quero vir várias vezes aqui, quantas vezes eu puder. E agradecer essa oportunidade de poder conhecer. Se você não tem como vir, quero dizer para vocês, façam esforço, porque vale a pena. Oportunidade que Tercilene também aproveitou. Eu não tinha nenhuma religião até chegar no templo. Quando eu cheguei aqui no templo, o que mais me impressionou foi a atenção das pessoas aqui. Me trataram muito bem, me receberam assim com uma atenção maravilhosa, como nenhum outro lugar. Aqui é uma escola da fé, que eu tenho aprendido muito, até em tudo que eu faço, aqui tem me ensinado de uma tal forma que nenhum outro lugar ensina. Ao chegar aqui na esplanada, é uma paz imensa. Aqui no Templo de Salomão é possível me sentir num pedacinho de Israel. Para William César, o Templo de Salomão é um refúgio de paz, uma escola da fé. Meu nome é William César, eu sou de outra denominação e sempre quando eu posso eu frequento o templo. A energia que eu sinto é bem positiva, de paz, tranquilidade. Às vezes eu venho com diversos problemas do dia a dia e quando eu entro neste lugar eu consigo já automaticamente, só de entrar eu já sinto a paz já. Eu tenho aprendido a lidar com os meus problemas lá fora no dia a dia
e enxergar, ver o lado bom das coisas, né? O diferencial que eu vejo aqui no templo é a fé, que eles usam bastante a fé, eles estimulam bastante a nossa fé. Às vezes eu cheguei aqui, quando eu entrei aqui, eu lembro muito bem que eu era uma pessoa, mesmo eu sendo de frequentando outra denominação, eu tinha fé muito fraca. E hoje em dia não, hoje em dia a minha fé é mais forte. Toda vez que eu venho, toda semana que eu venho, eu sinto uma injeção de ânimo, entrando mais um pouco de fé no meu organismo e assim faz eu encarar mais os meus problemas. Se você mora em São Paulo ou em outro estado, independentemente da sua crença ou religião, deixe de ser telespectador e venha pessoalmente conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. As portas estão abertas diariamente para lhe receber. A entrada, o estacionamento e a creche são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Está aí, então, a prova de que realmente o Templo de Salomão, que não tem placa de igreja, é um templo para todos os povos. A experiência da Dulcinea e do seu esposo, né, Anderson, frequentadores de uma outra denominação que vieram, né, de Manaus, aqui a São Paulo, e vieram ao Templo de Salomão, a propósito, a buscar a Deus, ao Deus da Bíblia, e saíram daqui com uma força, com uma direção que certamente, né, mudou a vida deles, entre o antes e o depois. A Tercilene, ela que não tinha religião, e assim veio ao Templo de Salomão, e ela que não tinha paz, ela não se sentia em paz em lugar nenhum, nem em casa, nem na rua, nem no trabalho, nem entre os amigos, nem entre os estranhos, mas foi justamente aqui do Templo de Salomão, nesse lugar tão grande, tão especial, que ela teve um encontro com a paz. E ela tem voltado aqui ao templo. E o William César, de uma outra denominação, que tinha sua fé fraca, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, mesmo pertencendo a uma denominação evangélica, ele não sabia como lidar com os problemas, como usar a fé. E palavras dele, né? Aqui do templo se ensina como usar a fé. Meu amigo, isso não é religião. A Igreja Universal não é uma religião. O Templo de Salomão não é uma religião, mas é um lugar, é um espaço escolhido por Deus como uma escola da fé, para você então aprender a palavra de Deus, exercitar a sua fé de forma inteligente, não religiosa, e então conhecer a Deus pessoalmente e ser transformado de criatura problemática, amargurada, viciada, traumatizada, solitária, em filho do Deus vivo. Essa é a proposta de Deus. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições, tempestades, guerras, desastres, a incontrolável ação do clima e a mão do homem. Como isso foi possível? 1.189 capítulos distribuídos entre 66 livros, escritos em tempos diferentes. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica. Com uma sola inspiração. Isso é o lindo deste livro. Que yo puedo escribir un libro y tener mi inspiración, pero aquí fueron escritos por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, y todos tienen una misma encauce. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, es el mismo.
Nossa equipe desbrava o deserto da Judéia, em Israel. Um gigante misterioso. O silêncio das montanhas prevalece. O deserto imponente se estende pela margem oeste do chamado Mar Morto. Na verdade, um lago de água salgada, 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo do mundo e onde aconteceu a maior descoberta arqueológica e bíblica da história, 74 anos atrás. À procura pelos rastros dos surpreendentes manuscritos do Mar Morto, os textos da Bíblia mais antigos já encontrados nos leva a este cenário. É impressionante a imensidão do deserto, a beleza do deserto, e a gente imaginar que tantos anos depois, quase 4.000 anos depois, o que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi fizeram, que era pastorear ovelhas, até hoje o povo do deserto faz a mesma coisa. Olha só, está ali um pastor de ovelhas, um beduíno. Então, essa tradição, esse meio de vida dos tempos bíblicos permanece e existe até hoje aqui na terra de Israel. Uma imagem com enorme significado que nos remete a um dia histórico. Nesse mesmo deserto, um jovem beduíno, assim como esse, encontrou os trechos bíblicos de mais de 2.000 anos. É incrível porque a gente está refazendo o caminho, o mesmo caminho que esses homens fizeram há mais de 2.000 anos para esconder os pergaminhos do Mar Morto nas cavernas aqui no deserto da Judéia. A gente está muito perto da caverna número 1, onde 74 anos atrás foram encontrados pela primeira vez esses manuscritos tão importantes que marcaram a história da humanidade. Vamos que a gente está bem perto, vamos lá. Eli Shukron, arqueólogo da Autoridade de Antiguidades de Israel, um dos especialistas mais renomados do mundo, nos acompanha e nos ajuda a recontar essa história. So this is the cave number 1. This is the cave number 1. Caverna número 1. Você precisa pular para entrar nela. Pense nos beduínos que estavam aqui em 1947. Eles vieram de lá. As cabras e ovelhas, todas por aqui. E nada por aqui, só deserto. Depois de andar, eles sentiram falta de cabras. Então eles saíram procurando por elas. E aí o garoto beduíno, Mohammed al-Dib, resolveu pegar uma pedra e lançar ali dentro da caverna para tentar atrair de volta a cabra. Quando ele jogou a pedra lá no alto, ele ouviu o barulho de um vaso de cerâmica quebrando. Ficou intrigado para saber o que era. Escalou, entrou na caverna e aí fez a grande descoberta do século XX. Encontrou ali dentro os manuscritos do Mar Morto, a maior relíquia bíblica da história. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. É sobre o livro da vida do Cordeiro que falaremos neste domingo. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.
Diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Porém, a humanidade não demonstra qualquer desejo de se humilhar a Deus e buscar a sua face. Ao invés disso, a crueldade impera e as pragas se propagam. Alguns se aproveitam do caos que o mundo está vivendo para distribuir a maldade de forma aleatória. Não importa quem será atingido. O importante é acertar alguém. Mas essa pessoa é uma pessoa doente, um psicopata. O mundo enfrenta uma triste realidade pandêmica. A esperança de mudança veio em forma de vacina. E, na sequência, alguns que deveriam agir de modo a distribuir saúde contiveram de forma egoísta o líquido imunizante. Já? Apertou mesmo essa seringa? Qual explicação estaria por trás de tamanha maldade? O sentimento de avareza pode explicar. 2 doses por R$45 mil. E as que chegaram aqui, as que estão chegando, já tudo que já foi desviado e que já tem gente que já pagou. Então não dá para tirar para passar para novas pessoas, né? Já estas pessoas contaminadas com a doença decidiram espalhar o vírus por pura maldade. Espalhar a maldade, objetivo de muitas pessoas. A prova cabal do cumprimento das Escrituras Sagradas. Veja esse jovem que havia acabado de assassinar uma garota após uma partida de videogame. Mas seu objetivo ia muito além deste assassinato. Olha só que maravilha. Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? O jovem já havia arquitetado o plano de invadir uma igreja evangélica no bairro da Lapa. Mas o ódio aos cristãos não se resume apenas em algumas pessoas. A ameaça ultrapassa fronteiras e promete fechar o cerco para aqueles que demonstrarem a fé em Deus. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Deixar aqueles que professam a fé em Deus sem condições para o próprio sustento. Você acompanhou apenas alguns dos tantos acontecimentos que testificam que realmente estamos caminhando para o fim. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não.
só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passe pra mais com o pesar da Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.